Mais uma vez aqui, eu sou o Rafael. Para vocês que já me conhecem aqui no canal Mundo Milionário, eu venho trazendo os palpites para os concursos da Loteca, que desse final de semana é o concurso 12/12, e a gente já está aqui no YouTube há quase um mês, apresentando as minhas dicas e os meus palpites e análises sobre os jogos da grade da Loteca, tá bom? A pedido de muitos, nesse concurso 12/12 da Loteca, fiz o vídeo aqui anterior. Se você quiser clicar aqui no card aqui em cima, você vai ver meu vídeo de palpite e dica sobre os resultados que podem acontecer nesse concurso dessa grade da Loteca 12/12, que está com um prêmio de R$ 500.000. Já fiz toda a minha análise do que eu acho que pode acontecer. Eu venho através desse vídeo aqui formalizar o meu primeiro bolão da Loteca. Se você tem interesse em participar de um bolão aqui no YouTube, esse vai ser meu primeiro bolão aqui da Loteca. O pessoal que assiste o meu vídeo aqui está pedindo bastante, e a gente resolveu uma forma aqui segura e confiável de você participar de um bolão. Mas antes de apresentar o bolão, eu vou formalizar o jogo aqui do meu lado. Você vai ver na minha tela o jogo que a gente vai fazer esse bolão. Assim que eu finalizar, eu vou dar a explicação como vai funcionar esse bolão e quantos participantes terá. E claro, eu vou tirar todas as dúvidas sobre segurança e como vai funcionar certinho, para não ter nenhuma dúvida e mostrar a transparência total de como que vai ser, tá bom? Então vamos lá. No jogo 1, Flamengo e Vasco, nesse bolão a gente vai colocar a vitória do Flamengo no seco. Apesar do Flamengo estar envolvido na Libertadores, eu acredito que mesmo com time reserva, o Flamengo ainda vai ser superior ao Vasco nesse jogo. No jogo número 2, Vitória e Fluminense, o Vitória está tranquilo nessa semana, 100% focado nesse jogo do Fluminense. Já o Fluminense jogou na Sul-Americana lá na Argentina com o Lanús e perdeu o jogo, né? Muito provavelmente o Fluminense vai poupar jogadores nesse jogo do Brasileirão para focar total no jogo da volta da Sul-Americana da semana que vem. Então eu vou colocar um empate aqui no seco entre Vitória e Fluminense, tá bom? No jogo número 3, temos Ceará e Bahia. Esse é um jogo que eu fico muito na dúvida, apesar de saber que o Bahia tem condições melhores de vencer o jogo, mas o Bahia está bem desfalcado. Então aqui nesse bolão que eu vou fazer, eu vou colocar um triplo: Ceará, empate e Bahia. Primeiro triplo aqui do bolão, tá bom? Para não ter erro. O quarto jogo, Série B, temos Avaí e Ferroviária na ressacada. O Avaí, ele abriu 1-0 no último jogo contra o Atlético Goianiense, mas sofreu a virada. A Ferroviária vem de uns 4 jogos sem vencer, está brigando para não cair, e o Avaí ainda tem chance de subir. Então, eu acredito muito que o Avaí vai vencer esse jogo aqui. Então eu vou colocar a vitória do Avaí no seco, tá? Quinto jogo, temos Botafogo e Atlético Mineiro no Engenhão. O Atlético Mineiro está na mesma situação do Fluminense. O Atlético Mineiro está envolvido na Copa Sul-Americana. E tem um detalhe: o Fluminense ainda tem a Copa do Brasil. Já o Atlético Mineiro só tem a Sul-Americana, não tem mais Copa do Brasil e não tem mais como ser campeão no Brasileiro. Muito provavelmente ele vai com o time todo alternado, um time praticamente reserva para jogar com o Botafogo no Engenhão. O Botafogo, que no meio de semana jogou com o Mirassol, empatou em 3-3, depois de abrir 3-0, sofreu o empate do Mirassol. Mas eu acredito que esse jogo não vai afetar muito fisicamente o Botafogo por ter jogado em casa. E ele vai jogar em casa novamente agora com o Atlético Mineiro. Eu acredito muito na vitória do Botafogo, mas aqui eu vou cercar um duplo: Botafogo empate, porque o Botafogo, ele costuma acontecer o que aconteceu no último jogo: abrir 3-0 e sofrer um empate de 3-3, mesmo contra o Mirassol, que vem num bom momento. No jogo número 6, Série B também, Remo e Atlético Goianiense. Remo e Atlético Goianiense, esse jogo também aqui é um jogo bem aberto, pode acontecer de tudo. O Remo, ele vem de umas partidas ruins, só uma vitória nos últimos 5 jogos, apesar de estar bem próximo do G4 ali. Se ele vencer esse jogo, ele pode até entrar no G4 da Série B. O Atlético Goianiense, ele deu uma melhora muito grande, vem ali de 2 ou 3 vitórias seguidas já. Ele está bem no Campeonato Brasileiro ali na sua reconstrução, na Série B. E eu colocaria um triplo nesse jogo, mas eu acredito que se eu fechar aqui um Remo empate no duplo, eu acho que seria aqui uma boa análise para esse jogo. Remo empate eu coloco aqui nesse jogo, tá bom? E aqui no jogo número 7 temos Palmeiras e Fortaleza. Esse jogo é que 99% das pessoas irão colocar a vitória do Palmeiras no seco.
eu também colocaria a vitória do Palmeiras. O Palmeiras é muito superior. Mas o Palmeiras também está envolvido na Libertadores. Apesar de ter sido o River Plate fora de casa, ele vai jogar em casa o jogo da volta com o River Plate, não tem nada definido. Ele pode alternar jogadores nesse jogo com Fortaleza. Fortaleza está com um treinador novo, venceu depois de 5 jogos consecutivos perdendo, voltou a vencer. Está com moral, está com motivação. Eu acredito que o Fortaleza pode surpreender. Então, para não ter erro, eu vou colocar um triplo aqui. Pode ser um jogo surpresa. Um triplo, Palmeiras e Fortaleza. Oitavo jogo, temos Criciúma e CRB. Apesar de eu achar que o Criciúma é favorito, eu acredito muito que pode dar uma zebra aí com a vitória do CRB. Então, para não correr risco, também vou colocar um triplo nesse jogo. Criciúma e CRB. Tá bom? Nono jogo, Mirassol joga em casa com Juventude. Esse jogo eu vou colocar seco no Mirassol. O Mirassol está apresentando bom futebol há muito tempo. E dessa vez eu não vou ir contra o Mirassol. Eu vou acreditar que ele em casa vai conseguir vencer o Juventude, que apesar de bons momentos no campeonato nesse segundo turno, voltou a perder de novo o Juventude. Décimo jogo é o Grenal, o Internacional e Grêmio. Aqui, nesse jogo também eu vou fechar um triplo. Inter e Grêmio, vou fechar um triplo. Para não ter erro, apesar de, na minha opinião, achar que vai dar empate, é um jogo sempre muito truncado. Mas eu acredito que se eu colocar um triplo aqui, pode acontecer de tudo. O Inter pode vencer, o Grêmio pode vencer. O empate aqui é favorito e muita gente vai colocar empate. Então eu fecho no triplo. 11º jogo da grade, Sport e Corinthians. Eu coloco o Corinthians para vencer o jogo fora de casa, porque o Corinthians ele vai jogar fora de casa com o Sport. O Sport é o pior time do campeonato, só venceu um jogo de 21. Então esse é um time que o Corinthians tem que vencer fora de casa. São poucos times que o Corinthians consegue vencer e um vai ter que ser o Sport. Eu acredito muito na vitória do Corinthians no seco. 12º jogo, temos o Atlético Paranaense e o Vila Nova pela Série B. O Atlético Paranaense vem de 4 vitórias consecutivas na Série B. E eu acredito que em casa ele vai fazer bonito e vai vencer o Vila. E pode até entrar no G4 nessa rodada. O Atlético Paranaense vai vencer o Vila Nova jogando em casa, tá bom? 13º jogo, temos Santos e São Paulo, o clássico Sansão. Na minha análise, eu coloquei que nesse jogo poderia acontecer tanto a vitória de São Paulo como do Santos, ou até empate. Né? Tinha colocado um triplo ali na minha análise do vídeo anterior. Porém, o São Paulo jogou no meio de semana agora a Libertadores e perdeu de 2-0 da LDU. Muito provavelmente o São Paulo vai com o time todo desconfigurado, vai com o time totalmente reserva, até com garotos da base, para jogar com o Santos pressionado, que vai jogar na Vila com o time titular. O Neymar vai jogar, os jogadores titulares vão jogar do Santos, e o Santos tem um jogo propício aqui para vitória. Então eu vou seco na vitória do Santos, pelo momento que o Santos está precisando e vai jogar com o time titular, e pelo momento que o São Paulo está abrindo mão desse jogo. Ele perdendo esse jogo não vai atrapalhar em nada ali na classificação, na parte não vai cair na classificação, também não vai ficar tão distante do G6. Eu acho que a prioridade nesse momento de São Paulo é o jogo da volta da Libertadores, que vai ser na próxima semana com a LDU. Então ele vai poupar muito e o Santos vai aproveitar esse jogo para poder vencer e somar pontos. E o 14º jogo, que é o jogo do Cruzeiro com o Bragantino. Não tem como inventar muito, eu vou colocar a vitória no seco do Cruzeiro com o Bragantino. Tá? Então Cruzeiro e Bragantino, vitória seco aqui do Cruzeiro. Jogando em casa, brigando pelo título, ele não pode deixar escapar essa vitória. Então aqui a gente fechou o nosso bolão com 4 triplos e 2 duplos, né? Ficou nesse valor de R$648, pela análise que eu fiz aqui rapidamente com vocês. Só que tem um detalhe, eu acredito que esse valor ainda ficou um pouco alto, pelo que eu estou planejando fazer aqui com a gente. Eu vou acabar tirando aqui um duplo, que eu fechei um duplo aqui, Botafogo e Atlético Mineiro. Eu vou tirar esse duplo do Botafogo e Atlético Mineiro, vou deixar no seco, tá? Eu acredito que o Botafogo tem capacidade de vencer o Atlético Mineiro tranquilo, porque o Atlético Mineiro vai com o time alternativo, vai com o time reserva para esse jogo, e o Botafogo está na hora de voltar a vencer e vai jogar em casa. Então vamos colocar fé que o Botafogo vai vencer esse jogo com o Atlético Mineiro, e assim a gente diminui pela metade o valor do nosso bilhete, tá bom? Então o bilhete vai custar R$324, tá? Se você tem interesse em participar desse bolão comigo, eu vou deixar aqui o meu número do WhatsApp. Você pode mandar mensagem agora para mim no WhatsApp. E lá no WhatsApp
eu vou te mandar as informações de como funciona o nosso bolão, como é que o nosso bolão funciona, como você pode participar dele e qual a segurança que você tem de participar com a gente, tá bom? Lembrando, eu não tenho parceria com casa lotérica e eu também não tenho casa lotérica. O nosso bolão vai ser um bolão registrado numa casa lotérica, serão 10 vagas somente, tá bom? E dessas 10 vagas, cada um vai ter um bilhete impresso. Serão apenas 10 vagas, tá bom? Serão apenas 10 vagas, 10 participantes desse bolão. Vai dividir esse bilhete aqui conosco. Esse bilhete eu vou registrar na casa lotérica em formato de bolão. Então vai emitir 10 folhas, vai emitir 10 bilhetes do mesmo jogo. E quando você for participar comigo, eu vou colocar o seu nome, sobrenome e o número do seu CPF no bilhete impresso, pois assim somente você pode resgatar a premiação em caso de uma premiação acima de R$ 2.000. Então, assim que sair a premiação, se a gente conseguir acertar os 14, eu vou mandar o bilhete em carta registrada para o seu endereço para que você possa estar fazendo o resgate do prêmio. Se você quiser mais detalhes, entre agora em contato comigo no número do meu WhatsApp, que eu vou estar detalhando para você, explicando como funciona, qual é a nossa transparência e qual a segurança que você tem de participar desse bolão e como vai funcionar, tá bom? Ou senão você pode entrar aqui na descrição desse vídeo, tem um link, que é o link do meu grupo do YouTube, um grupo de palpite. Lá também eu posso tirar as informações para vocês. E corre, porque são só 10 vagas, porque eu estou postando esse vídeo hoje, sexta-feira, e temos até 3 horas da tarde de sábado para poder finalizar esse bolão, tá bom? Se inscreve no canal, clica no botão de gostei, você vai ajudar muito, vai fortalecer o meu canal aqui, para que eu possa alcançar mais pessoas aqui para poder dar as dicas e palpites. E se você tem interesse em participar do bolão, não perca tempo, me chame no WhatsApp ou clique no link do nosso grupo. Fica com Deus e até a próxima.